Acabou de chegar nesse exato momento que alguém pra mim, né? E eu vim já.
Oi? Me ouvindo agora, Michael? Tá me ouvindo? Ótimo. Deixa eu Consegui. voltar. Beleza, deixa eu voltar aqui então. O que eu tô falando é o seguinte: é, o problema que nós vamos trabalhar, ele é um problema tradicional do meio do agro, que o Uhum. problema é o problema da ração na fazenda. Eu mostrei um artigo aqui da Embrapa ensinando a fazer justamente isso que a gente vai desenvolver aqui. E qual que é a ideia? Eu tenho um fazendeiro lá que quer saber qual que é o valor mínimo possível que ele vai gastar por quilo de ração para que seu rebanho de 1.000 cabeças de gado, é, é, num período de 180 dias. Uhum. É sabido que cada boi come 14 quilos por dia. E o que ele quer saber é o seguinte: ele quer seguir rigorosamente a recomendação de um zootecnista da fazenda e oferecer uma ração nutritiva para o seu gado, com todos os nutrientes necessários para o seu pleno desenvolvimento. E aí, ele me passa algumas tabelas de referência aqui que eu mencionei, eu vou voltar aqui, e quer saber o seguinte: como que eu resolvo esse problema? Entregar a qualidade necessária na ração do gado com o menor custo possível. E aí eu tenho essa tabela aqui, onde eu tenho farelo de trigo, bagaço de cana, milho moído e soja moída. E esses quatro insumos, esses quatro alimentos, possuem diferentes níveis de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais, tá? É, cada um com a sua composição. Depois que eu pego essa tabela, eu monto esse esqueminha aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou falar que eu tenho a possibilidade de colocar farelo de trigo, bagaço de cana, milho moído e soja. Aqui eu coloquei a quantidade em quilos de cada um e marquei em amarelo, porque é essa marcação que vai variar pelo solver. O preço de 2,20 é o preço do quilo do farelo do trigo, 2,90 o preço do quilo do bagaço de cana, Uhum. 3,95 o preço do quilo do milho moído, 4,95 o preço da soja moída. E aqui uma multiplicação da quantidade vezes o preço unitário. Certo. Esse valor total, eu estou somando ele aqui embaixo e dividindo pelo total em quilos, para encontrar o custo do quilo da ração. Então aqui eu estou somando 2,20 mais 2,90 mais 3,95 mais 4,95, dividido por 4, eu acho o preço do quilo da ração. Só que para alimentar meu boi, a minha meta é ter 14 quilos. Então, esse somatório em amarelo tem que dar 14. Nós vamos ver como a seguir. De posse dessa tabela aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui só para ilustrar na explicação.
eu tenho um limite mínimo e máximo para cada um dos meus nutrientes. Por que que eu tenho isso? Porque nem toda ração é igual todo dia. Então eu tenho ali, ó, com um mínimo de carboidrato e um máximo de 49. Um mínimo de lipídio de 13 e um máximo de 16. Um mínimo de proteína de 21, máximo de 27. Vitaminas 10, máximo de 17. E minerais, máximo de 10. É, máximo de 10 e mínimo de 10 e máximo de 16. É isso aqui, ó. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso misturar a minha ração de forma que o meu resultado da ração misturada respeite esses limites máximos e mínimos e custe o mais barato possível. Parece um problema simples de resolver, mas tem muita conta aqui para a gente fazer. E essa conta aqui, ela resolve o problema do fazendeiro, que é entregar a qualidade da ração associada ao menor custo. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou elaborar uma estrutura para eu desenvolver esses cálculos, e em cada célula dessa estrutura, eu vou fazer a seguinte conta. A quantidade de de insumo que está entrando do determinado alimento, no caso, 1 quilo de farelo de trigo, vezes o percentual de carboidrato que tem presente no farelo de trigo, que no caso é 52%, dividido pelo total em quilos, que nesse caso é 4. Com isso, eu vou achar aqui o meu comportamento geral da mistura dos insumos. No final, eu vou fazer um somatório que vai dar 100%, e esse resultado precisa estar dentro do mínimo e do máximo, está entre eles. E essa vai ser a fórmula que eu vou utilizar para poder calcular isso aqui e encontrar o menor custo a seguir. Vamos ver como a gente vai fazer isso. Deixa eu abrir meu Excel. Beleza. Vou colocar aqui, ó, insumos, quantidade em quilograma, preço do quilograma, e preço total. Isso aqui vai ser em reais também. E aqui vai ser composição da ração. E eu vou colocar farelo de trigo, bagaço de cana, milho moído, soja moída. Total e meta. Dá uma formatada. Eu gosto de verde escuro com a fonte branca. Beleza. O meu total vai ser o somatório desses 4 insumos. Eu vou pintar isso de amarelinho para não esquecer que são as minhas células variáveis. A minha meta vai ser 14. O preço do quilo vai ser 2,20, 2,90, 3,95,
4,95. O preço total vai ser a multiplicação do preço em quilos vezes a quantidade em quilos. E aí eu vou pegar uma soma total de dinheiro que eu gastei e vou dividir pelo meu total de quilos de ração para eu achar o meu real por quilograma. O que que eu quero então? Que essa seja o melhor resultado possível a nível de custo, mas que eu tenha também as questões de qualidade. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou montar aqui o meu esqueminha de qualidade. Carbo, lipídio, proteína, proteínas, vitaminas e minerais. E tudo aqui vai ser em percentual. Tudo vai ser em percentual. Eu vou ter aqui 52, 20, 26, 2, 0. 73, 19, 6, 2, 0. 42, 12, 28, 7, 11. 18, 11, 18, 31, 22. E vou passar uma soma aqui para garantir que tudo isso está dando 100%. Joia. Agora eu vou montar uma estrutura que é o seguinte. Igual essa aqui. Igualzinho essa aqui, ó. Igual. Idêntica. Beleza. E agora eu vou colocar uma célula aqui chamada resultado. Comparando com o mínimo e com o máximo. O mínimo aqui eu vou deixar de verde em claro. E o máximo eu vou deixar aqui de laranja. Estes valores, eles são 40, 40, 13, 21, 10 e 10. 40, 13, 21, 10 e 10. E o máximo vai ser 49, 16, 27, 17, 16. Beleza. Qual que vai ser o meu resultado, pessoal? Eu vou apagar isso aqui, ó. Porque o meu resultado vai ser a simples soma de cada um desses componentes. E esse resultado aqui é o resultado que precisa obrigatoriamente respeitar o mínimo e o máximo. Beleza. Então vamos fazer a conta aqui. Começar, ó. Farelo de trigo vai ser igual 1 kg de farelo de trigo vezes 52% de carboidrato dividido por 4 quilos. 13%.
Ainda agora ainda no farelo, no carboidrato, que agora o bagaço de cana. Bagaço, deixa eu até tirar isso aqui para não confundir, ó. Vou tirar aqui para não confundir. Vamos lá, bagaço de cana vai ser quantidade de quilos de bagaço de cana vezes o carboidrato bagaço de cana dividido pela quantidade. Aqui, como vai dar uns números quebrados, eu vou colocar duas casas decimais. O milho moído é igual à quantidade de milho moído vezes o carboidrato milho moído dividido pelo total. A soja é igual a soja moída vezes soja moída dividido pelo total. Acho que eu errei nessa aqui, ó. Vamos ver. Milho moído, beleza. Farelo, farelo. Bagaço, bagaço. Milho, milho. Soja, soja. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para o lipídio. Farelo de trigo vezes o lipídio do farelo de trigo. Aliás, dividido pelo total. Lipídio do bagaço de cana. Milho moído, lipídio. Milho moído vezes o lipídio do milho moído. Dividido pelo total. E por fim, o milho moído. Aliás, a soja moída vezes soja moída no lipídio dividido pelo total. Engraçado. Soja moída, lipídio da soja moída dividido pelo total. Peraí. Beleza. Proteína, mesma coisa. Farelo de trigo vezes a proteína. Bagaço de cana vezes a proteína. Dividido pelo total. E aqui, dividido pelo total. Talvez vocês podem estar pensando, pessoal, mas dá para puxar a fórmula. Dá, tranquilamente. Eu só estou fazendo dessa maneira para auxiliar na fixação, porque como é muito detalhe, muito aluno erra essa brincadeira aqui. Milho moído dividido por 4. Soja moída vezes proteína dividido por 4. Penúltimo, vitamina dividido por 4. É, vitamina dividido por 4. Deixa eu até colocar já uma somatória aqui. Vitaminas do milho moído dividido por 4. Soja moída vezes vitamina da soja moída dividido por 4. E os minerais, que vai ser o farelo de trigo
dividido por 4, bagaço de cana, vezes bagaço de cana dividido por 4, dá zero também. Vamos ver aqui, que acho que tem alguma coisinha errada aqui, mas vamos ver. Milho moído, vezes milho moído dividido por 4 igual soja moída vezes soja moída dividido por 4. Alguma coisinha saiu errado aqui. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. 6, 15,5. Acho que tá aqui, ó. Vamos ver, conferir aqui a proteína. Farelo, proteína, aqui, dividido por 4. Bagaço de cana. Aqui, ó. O bagaço de cana errado. Proteína dividido por 4, 100%. Agora fechou certinho. Quem domina bem o Excel consegue fazer isso aqui puxando as formas tranquilamente. Mas fiquem atentos porque muitos alunos erram isso aqui, tá? Então, olha que interessante. Eu tenho o resultado da minha mistura e esse resultado da mistura ele precisa respeitar as minhas restrições, que é o mínimo e o máximo. Se eu for desse jeito, misturando 1 quilo de cada coisa, eu tenho esse resultado. Vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar uma formatação condicional. Espera aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Regras de realce. Se essas aqui forem maiores que o mínimo, vai ficar verde, texto escuro. Não vai deixar, não. Tô fazendo individual. Vamos colocar aqui maior do que. Se for maior do que o mínimo, fica verde. Uai, é assado. Seguinte, se ficar maior do que o mínimo, eu tenho aqui verde, maior do que o mínimo verde, menor do que o mínimo vermelho, maior do que o mínimo verde e 8,25 menor que o mínimo. Eu tenho aqui três insumos que estão me atendendo positivamente, ou três que estão adequadamente nutridos e dois estão faltando, estão em déficit. Então, o que que eu preciso fazer? Que os resultados se encaixem no meio certinho aqui, desses dois aqui, respeitando o menor custo. Como que eu vou fazer isso agora, pessoal? Agora é simples. Eu vou abrir o meu solver. O solver, para quem não tem ele, vai vir aqui, ó, arquivo, opções, suplementos, solver. Depois que vir nesse endereço, clique em solver, clique em ir. E eu seleciono o solver aqui e marco ele. Apareceu o solver para mim. O que que eu vou fazer então? Com o solver aberto, eu vou selecionar a minha célula objetivo, que nesse caso é o menor custo possível. Ah,
eu quero minimizar o custo, então vou colocar aqui min. As células que eu vou variar são essas que estão em amarelo. Quais restrições que eu tenho nesse problema? A primeira delas é o seguinte, que o meu total tem que ser igual a 14, ou igual à minha meta, que é 14 quilos por animal. Depois disso, eu vou falar o seguinte, que eu quero que o meu resultado seja maior ou igual ao mínimo e que o meu resultado seja menor ou igual ao meu máximo. Vou pedir também para que as minhas quantidades sejam maiores ou iguais a zero. E com essas 4 simples restrições, eu já acredito que a gente vai conseguir resolver o problema. Vamos testar. Ainda não, uma coisa deu errado. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que houve aqui, ó. Espera aí. 43, 21, 10 e 10. 49, 16, 27, 17, 16. Beleza. Um instante. Espera aí. Ó, espera aí. Vamos lá, ó. Eu tenho, então. Deixa eu colocar um em tudo aqui. Eu tenho, se eu colocar 1 quilo de cada um desses insumos, eu tenho este comportamento, com um total de 3 quilos e meio, R$ 3,50 por quilo. Vou vir no solver, alterando as minhas células variáveis amarelinha. Minha restrição é minha objetivo é a D8, que é o custo por quilo. Vou mandar ele resolver. E olha que interessante. O solver, ele consegue ah, me determinar o seguinte, que eu vou colocar 4,98 quilos do farelo de trigo, 1,59 quilos do bagaço de cana, 2,13 quilos do milho moído, 5,30 quilos da soja. Isso vai dar 14 quilos. O custo por quilo será de 3,59. O resultado está 40% de carboidrato, que é exatamente o mínimo. Os lipídios estão acima do mínimo e abaixo do máximo, que é 15,26. As proteínas estão exatamente em 21, que é o mínimo. As vitaminas estão em 10, aliás, estão em 13,74, que é acima do mínimo. E os minerais estão aí em 10, que é igual ao mínimo. Ou seja, é o menor custo possível, respeitando a informação nutricional. E aí, respondendo a pergunta do problema, que o custo é de 3,59, se eu tiver 180 cabeças de gado, 15 quilos de ração por cabeça, 1.000 bois, a um custo de 3,59, se eu multiplicar essa brincadeira toda, eu vou ter um custo aí de 9 milhões de reais para poder gastar com ração dos bichos durante o período de 6 meses. Então é bastante coisa. Só que, vamos supor, só colocar um número aleatório aqui, vamos supor que essa ração eu misture ela, eu pego 5 quilos de farelo de trigo, 5 quilos de bagaço de cana, 0 de milho
e 5 de soja. Ou melhor, 5 de milho e 0 de soja, porque a soja é a mais cara. 4 e 0. Se eu misturar 5, 5 e 4, eu não vou atender os carboidratos, vai dar 56. Eu vou estourar os lipídios. Eu não vou entregar as proteínas que precisa. Eu não vou entregar nem vitamina nem mineral. E além disso, o meu boi, ele não vai desenvolver bem, porém custa mais barato. Só que o meu objetivo é nutrir bem o boi. Deixa eu pensar aqui num cálculo aqui. 4, 0, 2, 3. É bem difícil fazer essa conta na mão para fazer todos os resultados darem. Mas vamos supor que, por exemplo, que se eu fizer na mão essa conta, vai dar R$ 4. Já vai para 10 milhões e 80 mil. Eu estou gastando 1 milhão a mais do que eu precisaria gastar de fato. Então, a resposta aqui é 3,59. Eita. A resposta aqui é 3,59. Soma dividido pelo total em quilos. É resolvendo 9 milhões e 38 e o custo da ração 3,59, tá? Então essa é a última atividade que eu queria passar para vocês. E agora, no finalzinho, nesses últimos minutinhos, eu queria trazer alguns exemplos de questões que podem cair na nossa avaliação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de questões para poder esclarecer com vocês. Infelizmente, eu não consigo passar para vocês para desenvolver um modelo igual nós desenvolvemos durante a avaliação. Por questões de tempo, de complexidade. Então, qual que é a minha ideia? Eu explorei o conteúdo da plataforma com conceitos, etc., dado ou considerando que um bom percentual da nota já foi atribuída aí com os nossos modelos. Então, vamos resolver algumas questõezinhas simples aqui, ó. Tudo isso está presente lá no nosso material, tá? A programação inteira é uma das técnicas de pesquisa operacional mais utilizadas. Considerando programação linear inteira, marque a alternativa incorreta. De cara, quando a gente lê as opções, esse branch and bound, ele já foge completamente da nossa linha de raciocínio. Eu estou buscando a incorreta. Então, vamos passar uma por uma. Problemas de programação linear inteira são semelhantes aos problemas de programação linear, porém algumas vezes algumas das variáveis de decisão que fazem parte deles se restringem a valores inteiros. Perfeito, é isso. Existem muitos problemas em que a sua formulação é feita por meio de variáveis binárias, sim ou não, no caso. Fatores como esse fazem com que a programação inteira seja amplamente utilizada, correto. Algoritmos BEB, que é o Branch and Bound, e os de planos de corte são utilizados para resolver problemas de programação linear. Está errado. E neste caso, os algoritmos de planos de corte é o mais eficiente em termos de cálculo. Então está errado. Uma das desvantagens de se utilizar algoritmos de programação linear é a sua falta de consistência em resolução dos problemas com números inteiros, ok? Um problema de programação linear inteira é considerado puro quando todas as suas variáveis básicas são inteiras, e de programação linear inteira é mista, caso contrário. Então, 4 afirmações aqui, muito alinhadas com o material, e uma que foge completamente, que é essa branch and bound. Eu sugiro anotar bem, estudar bem essa questão aí, porque tem uma questão parecida na avaliação. Bem parecida mesmo. Outro exemplo, em relação aos modelos de fluxo em rede, marca a alternativa errada. O fluxo em rede é considerado um método de análise de programação linear que tem como objetivo minimizar a função que depende do fluxo em uma rede. Minimizar, tá correto. Isso tudo está no material, tá, pessoal?
Existem diversos problemas que são modelados por meio de fluxo em rede, o que possibilita o desenvolvimento de algoritmos especializados, correto? Problemas relacionados a sistemas de rodovias, sistemas de produção, sistemas de distribuição de água, redes elétricas, por exemplo, podem ser modelados com redes, também está correto. A última ali, ó, alguns problemas. Tô sem óculos, está até ardendo. Alguns problemas de fluxo em redes podem ser resolvidos por um método simplex, quando os mesmos podem ser reformulados com problemas de programação linear. É o que a gente acabou de fazer aqui nesse outro exemplo, da fazenda, então está correto. E a errada aqui é a letra D, que é apesar de apresentar propriedades semelhantes às de muitos problemas de fluxo em rede, o problema do caminho mínimo é um problema de roteamento apenas, está errado. O problema do caminho mínimo é uma minimização, então é, é, ela se assemelha ao método simplex aqui embaixo, então por isso que essa aqui está errada. Outro exemplo. O uso da análise de sensibilidade é importante no processo de verificação das soluções obtidas a partir de problemas de programação linear. Dentre as alternativas sobre a análise de sensibilidade, a seguir marca a alternativa errada. A análise de sensibilidade, pessoal, ela vai entregar para a gente o comportamento das variáveis ou a sensibilidade das variáveis à medida que eu faça um afrouxamento delas em um ponto. Então, por exemplo, lá estava 10 e 16. Se eu passar para 17, como fica o comportamento? Tem uma sensibilidade tal. Então, o resultado ele seria melhor, digamos assim, ou mais fácil de ser alcançado, ou mais barato, tá? A letra A, dado determinado problema, os dados de modelo que representam são usados, dado determinado problema, os dados do modelo que o representa são usados para obtenção da solução ótima. Correto? No entanto, o modelo pode sofrer alterações devido às novas estimações e novas informações surgirem. Está correto? Então, se alguma coisa muda, eu posso atualizar esse modelo sem problemas. A análise de sensibilidade consiste em um conjunto de técnicas que pode ser aplicada a problemas de programação linear com finalidade de fornecer informações sobre a sensibilidade da solução ótima devido a alterações da formulação do problema. Também está correto. A letra C, que é a errada, é o seguinte: a análise de sensibilidade serve para verificar as alterações, verificar se alterações dos coeficientes das restrições ou recursos que fazem parte do problema alteram ou influenciam a solução ótima. Não é no coeficiente. Então, porém, este método não é utilizado na prática para calcular e prever resultados de novos cenários. Ao contrário, a sensibilidade é feita justamente para isso, para prever e calcular ali o resultado de novos cenários. A letra D está correta. As principais mudanças que a análise de sensibilidade deve verificar em um problema de programação linear são a alteração do coeficiente na função objetivo, alteração na constante de uma restrição e alteração do coeficiente de uma restrição. E a E também está correta. Qualquer procedimento que visa a análise de sensibilidade de um problema é feito após o processo de otimização inicial dele. Ou seja, eu só faço a sensibilidade depois que eu otimizar e perceber o comportamento dessa variação. Essa aqui, pessoal, ela exige conta. Só que em função do horário, fica uma dica para vocês aqui. Peguem essa atividade aqui para poder resolver. Promovam a conta aí na mão para poder encontrar o resultado. E eu deixo a resposta certa para vocês aqui, que é a letra C. Então, façam a leitura desse enunciado. Entendam essa tabelinha aqui, que é muito simples. Tendo de posse que é uma afirmação incorreta, você já sabe que a incorreta é a C. Faz a avaliação e entende o porquê, tá? Outra aqui, ó, é justamente o que a gente faz, montar a nossa função. Então, vamos lá. A formulação a seguir representa um problema de programação linear cuja função objetivo é de maximização. Então, eu quero maximizar z igual a x1 mais 80x2, sujeito a
5x1 mais 20x2 menor ou igual a 400, 10x1 mais 15x2 menor ou igual a 450. Qual que é a minha restrição? A terceira restrição, x1 e x2 são maior ou igual a zero. E considerando a formulação matemática do problema acima e a sua resolução por meio do método de resolução gráfica, marca a alternativa incorreta. Então aqui a gente precisa fazer a, a marcação dos pontos de maneira similar com o que a gente fez na primeira aula com GeoGebra, e gerar aquela informação que é o comportamento daquele gráfico, mas sem vocês não vão ter muito tempo para fazer isso. Só de ler a resposta, eu consigo estimar esse resultado fazendo conta aqui, ó. Então, por exemplo, de acordo com a solução ótima do problema, o valor das variáveis x1 e x2 serão iguais a 45 e 7. Pega 45 e 7, joga ele aqui e olha quanto que dá. Vocês vão ver que vai estar errado. Então, às vezes uma questão que parece muito complexa, ela é muito simples, basta eu conseguir olhar para uma ótica diferente. Então, estudem um pouquinho essa questão também, que vocês vão conseguir tirar de letra aqui em segundos. Mais uma. Tem mais 4 aqui. Após fazer um estudo, uma empresa verificou que a venda dos produtos denominados P1 e P2, que é o produto 1 e o produto 2, daria um lucro de 50 e 60 reais por unidade, respectivamente. Para a produção de tais produtos, são utilizados recursos como vidro, alumínio e acrílico. Para produzir uma unidade do produto P1, são necessários 2 metros de vidro, 2 metros quadrados de alumínio, 3 metros quadrados de acrílico e assim por diante. Para fabricar uma unidade de produto P2, são necessários 3 metros quadrados de vidro, 1 metro quadrado de alumínio, 4 metros quadrados de acrílico. As disponibilidades, e disponibilidade é como se fosse meu estoque, pessoal, de cada um dos recursos a serem usados na fábrica são de 180 de vidro, 180 de alumínio, 240 de acrílico. E uma pesquisa de mercado revelou que podem ser observadas. Peraí. Uma pesquisa de mercado revelou que podem ser absorvidas no máximo 40 unidades de P2. Então, este é um problema de maximização e consiste em descobrir quais quantidades de P1 e P2 que devem ser produzidas de forma que o lucro seja maximizado. Assim, utilizando o problema descrito com base no método de resolução gráfica, para resolver tal problema, marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, então, que o anterior, usem a resposta que eu passo aqui para vocês, que no caso é a 3, que está incorreta, que é que de acordo com a descrição do problema não podem ser produzidas mais de 30 unidades de P2. Não podem ser produzidas mais de 30. O que eu quis dizer aqui, ó, no meio do problema, ó, já matando a resposta, é o seguinte. Uma pesquisa de mercado revelou que podem ser absorvidas no máximo 40 de P2. Então, é factível sim produzir mais de 30 de P2. Mais uma que eu consigo matar sem conta direto. Mas se quiser fazer a continha para ver o comportamento, fica à vontade também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Análise de cenários costuma ser feita com o uso de modelos matemáticos para a resolução de problemas. Considerando a análise de cenários e os modelos matemáticos, marca a alternativa correta. Essa é teórica mesmo, tá, pessoal? Então, eu tenho as afirmações e a correta é: a coleta e o tratamento de dados são partes importantes do processo de resolução e otimização de um problema. Isso a gente viu na nossa aula teórica. Já que elas auxiliam na representação e análise do cenário, e neste caso o modelo matemático pode ser utilizado em conjunto com tais dados, o que auxilia ainda mais no processo de decisão. Essa então é a correta. Mais uma que é a correta, teórica, que é em relação à pesquisa operacional, os modelos e métodos utilizados na resolução de problemas alguns dos principais problemas estudados na área de pesquisa operacional estão relacionados à programação linear, que é justamente isso que a gente está fazendo no modelo dessa semana, que é da fazenda, e da semana passada, que é do minério. Tá?
Sobre as etapas, mais 2 questões teóricas. Sobre as etapas dos problemas, sobre as etapas e os problemas que fazem parte do processo de tomar decisão. Marca a alternativa correta. É a letra D, que é dentro do processo de tomar decisão. A pesquisa operacional funciona como uma ferramenta que auxilia na escolha das melhores alternativas para resolver problemas, como os de otimização de recursos, roteamento, alocação de tarefas, etc. A próxima, em relação à história da pesquisa operacional. A gente comenta que ela nasceu na guerra, então cai isso aqui. Foi falado também na primeira aula, no material tem bem claro. Os modelos matemáticos, a penúltima aqui. Os modelos matemáticos são importantes recursos que auxiliam no processo de compreensão e resolução de problemas. E em relação aos modelos matemáticos, marca a alternativa correta. É a letra D, que a formulação matemática de problema define as variáveis e as relações matemáticas necessárias para descrever o comportamento do sistema ou do problema real. Isso aqui, pessoal, é aquela definição de modelo. O que é modelo? É pegar uma situação real, transformá-la matematicamente para um modelo para eu poder representar e o quão mais bem detalhado, bem aprofundado é o meu modelo, mais próximo do sistema real eu vou estar. E mais uma questão teórica aqui, que é o seguinte: em relação aos modelos de fluxo em rede, marca a alternativa errada. E a letra B, que é o fluxo em rede, é considerado um método de análise de programação estocástica, não é, tá? Que tem como objetivo minimizar a função que depende do fluxo de uma rede. Então, o estocástico aqui é pegadinha. E assim eu fecho essa aula com vocês, dando boas dicas aí do que pode cair na nossa, do que vai cair na nossa avaliação. Recomendo fortemente vocês estudarem o conteúdo e essas 12 questões que eu estou passando para vocês aqui, que vai ser algo muito próximo delas. Então, fica essa dica para poder ajudar e tirar uma nota bem legal na nossa avaliação. Beleza? Michel, alguma dúvida, pergunta, comentário? Não, tá tranquilo, foi bem esclarecedor. Obrigado. Fechou, querido. Estude isso aqui que você vai fechar a prova. Fechou então, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, cara. Falou com Falou. Deus.